Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Ederson e nessa aula nós iremos estudar o fenômeno da refração da luz. Vamos lá. Então, inicialmente nós iremos retomar alguns conceitos e nessa imagem nós temos uma fonte primária, o Sol, iluminando essa paisagem. As montanhas e o lago, eles se comportam como fonte secundária, refletindo parte da luz. Essa luz, então, que incide, esses raios que incidem nas montanhas, eles são refletidos, eles chegam até a superfície da água, onde refletem até a câmera do fotógrafo. Nesse momento, nós também precisamos retomar o conceito de meios de propagação. A luz se propaga no ar, porém, quando ela chega aqui na superfície do lago, nós temos que lembrar que a água também é um meio de propagação da luz, é um meio transparente à propagação da luz. Então, pessoal, se nos atentarmos a essa imagem, dependendo da posição em que nós observamos essa imagem, nós conseguimos ver parte da luz que está sendo absorvida pela água, que está entrando na água, iluminando as pedras que eu tenho abaixo da superfície. Então, nós iremos ver um pouquinho mais adiante que, dependendo do ângulo de incidência desses raios, nós podemos favorecer a reflexão ou, dependendo do ângulo que esses raios estão chegando, eu posso favorecer ao fenômeno da refração. Então, o que é refração? No nosso dia a dia, a refração ela está presente em diversas situações. Então, nós temos situações naturais, como o pôr do sol, que está diretamente relacionado à refração, pois quando a gente olha ele, na verdade, ele não está mais ali, ele está numa posição mais abaixo. Se analisássemos em linha reta, o Sol não poderia ser visto, mas devido à refração a gente consegue ainda enxergar ele por um certo tempo. Arco-íris também está diretamente relacionado aos raios de luz que entram nas gotículas de água, então nós iremos estudar. E temos outras situações relacionadas à refração, que envolvem desde a diferença de meios de propagação da luz, copo, vidro, água, e também aplicações como vidros, lentes e até mesmo um pouco mais para frente a óptica da visão está diretamente relacionado ao fenômeno da refração. Então, a refração da luz é um fenômeno óptico relacionado à mudança de meio de propagação. Então, o primeiro fator que a gente tem que lembrar é a mudança de meio. Toda vez que você ouvir falar da refração, você tem que lembrar que a mudança de meio está diretamente relacionada, acompanhada com a mudança de velocidade, certo? Então, refração é mudança de meio de propagação acompanhada de mudança de velocidade. Ok? Bom, o primeiro conceito, então, que a gente vai estudar na refração é o conceito de índice de refração de um meio. O índice de refração de um meio, ele mede a quantidade, o quanto esse meio oferece de dificuldade para a passagem dos raios de luz. Então, a gente consegue comparar, esse índice ele é determinado pela razão entre a velocidade que a luz tem no vácuo, que seria a maior velocidade que a luz pode ter, sobre a velocidade que ela tem naquele meio. Então, se compararmos a maior velocidade que a luz pode ter com a velocidade que ela tem naquele meio, nós temos o índice daquele meio, o quanto que aquele meio oferece dificuldade para a passagem de luz, dos raios de luz. Lembrando que velocidade da luz e velocidade da luz no meio acabam tendo a mesma unidade, o que caracteriza uma grandeza adimensional. Então, o índice de refração não tem unidade.
Vamos analisar agora a propagação dos raios de luz. Para isso, vamos olhar para essa situação problema no quadro. Imagine que você é um salva-vidas e está observando uma pessoa em apuros. Você tem então aqui destacado 3 opções de caminho: o caminho amarelo, o caminho azul, o caminho verde. E a questão é qual caminho você vai escolher para salvar a pessoa. Muitos alunos, querendo responder essa questão de uma forma mais rapidamente e sem analisar a fundo a situação, discorrem que o caminho azul seria o ideal. Eles pensam matematicamente em que a menor distância entre 2 pontos é uma linha reta e escolhem o caminho azul. Porém, pessoal, a questão dos meios ela é primordial nessa situação problema. A velocidade que você, como salva-vidas, tem na areia não é a mesma velocidade que você tem na água, certo? Você tem que priorizar nessa situação não a distância mínima, pessoal, para chegar até o ponto B, e sim o tempo mínimo. E como as velocidades são diferentes, o caminho verde acaba sendo mais indicado, porque você consegue exercer uma velocidade maior na areia, então você aumenta o trecho percorrido na areia e encurta o deslocamento na água, no qual a sua velocidade vai ser menor. Essa situação problema, pessoal, está relacionada ao princípio do tempo mínimo. E esse princípio do tempo mínimo também é obedecido pelos raios de luz na refração. Vamos ver então as situações. Vamos analisar agora, pessoal, os tipos de incidência do raio de luz. O primeiro caso, que é também o mais comum que vocês vão encontrar, é o caso em que um raio de luz vem de um meio menos refringente, por exemplo, o ar, e entra na água. Então, aqui nós temos o raio incidente, esse é o ângulo de incidência. No ponto de incidência, nós traçamos a reta normal perpendicular à superfície. E uma coisa bem importante aqui que vai ajudar vocês é desenhar a luzia, onde a luz ia. Então, teoricamente, ela era para ir para esse pontilhadinho. Porém, ela está indo para a água. A água que é um meio mais refringente, que vai oferecer uma dificuldade maior para o raio de luz passar. Então, o que ocorre? A mesma coisa na figura da praia. Esse raio vai se aproximar da normal, ele vai diminuir esse ângulo, certo? O I é um valor maior do que o R, certo? Ele se aproxima da normal para tentar passar mais rapidamente por esse meio. Então, guardem esse caso, pessoal, do meio menos para o meio mais, o raio de luz ele aproxima da normal. O segundo caso, que é o contrário, aqui está errado. Então, ele está indo do meio mais para o meio menos, correto? Ele está chegando à incidência com o ângulo I, desenho a luzia, certo? Se for um meio mais complicado, aproxima da normal, mas ele está indo para um meio mais tranquilo, ó, ele está indo para o ar. Então, o que acontece? Ele afasta da normal, ó, ele está afastando, correto? Então, aqui eu tenho o ângulo de refração maior do que o ângulo I. Então, nesse caso, o I é um valor menor do que R. Então, pessoal, do meio mais para o meio menos, afasta da normal. Então, isso vocês têm que gastar um tempinho para interiorizar isso, correto? Do meio menos para o meio mais, aproxima da normal. Do meio mais para o meio menos, afasta da normal. E, por fim, temos
vou trazer agora uma situação muito comum e bastante que gera bastante dúvida nos alunos, ok, pessoal? Alvo de pegadinhas. Muita gente acha que a refração sempre ocorre com desvio, né? Toda vez que muda de meio, tem que ocorrer o desvio. Porém, nessa última situação, nós temos a incidência normal. A incidência normal ocorre quando o raio de luz chega em cima da normal, formando um ângulo de 0 graus com a normal, correto? Se ele chega em cima da normal, não tem como, pessoal, nem aproximar, nem afastar da normal. Então, nesse caso, no caso de incidência normal, a refração ocorre sem desvio, ok? Então, por que esse caso ele é mais comum de pegadinhas? Porque o pessoal lembra da refração como sendo mudança de meio e com desvio. E isso é errado, pessoal. Refração é mudança de meio com mudança de velocidade. A velocidade aqui no ar não é a mesma velocidade aqui na água. Ok? Sempre ocorre desvio? Não. Temos esse caso que a incidência normal não tem desvio. Agora um caso especial. O vidro e a glicerina. Pessoal, o vidro ele tem um índice de refração de 1,5, enquanto que a glicerina tem um índice de refração muito próximo ao do vidro, 1,47. Quando um raio de luz se propaga, ele passa do vidro para a glicerina, ele vai sofrer um desvio muito pequeno, ou provavelmente ele não sofre desvio, né? Esse desvio acaba sendo imperceptível aos nossos olhos, correto? Então, aqui nessa imagem, nós temos aqui um vidro imerso em água. Então, como o índice de refração da água e do vidro são diferentes, eu consigo ver o vidro, porque o raio vai se desviar. Então, eu vou ter a impressão aqui, que o vidro está numa posição que realmente ele não se encontra. Por causa do quê? Por causa do desvio do raio de luz. Porém, na glicerina, pessoal, o raio não sofre desvio. Ele vai passar em linha reta, isso daqui. Então, acaba que eu não tenho nem reflexão e eu não consigo enxergar a separação entre o vidro e a glicerina, pois ambos têm o mesmo índice de refração. Os raios de luz não sofrem desvio. Existe uma questão tanto quanto controversa relacionada ao recipiente e ao ângulo de visão, certo? Então, essa daqui eu vou colocar a referência para vocês, se alguém se interessar em estudar, porque a análise do ângulo também favorece a você não conseguir enxergar a glicerina, devido ao formato do copo e do ângulo de visão. Por fim, pessoal, a lei de Snell-Descartes. É o seguinte, a lei de Snell, pessoal, ela é a mais importante. Vocês vão resolver bastante exercícios com ela. Então, ela fala lá do ângulo. Nós temos aí uma situação de refração, em que o raio está vindo do ar e vai para a água, correto? Então, você vai montar a lei de Snell, N do meio que ele está vindo, então ele está vindo do ar, vezes o seno do ângulo que ele faz no ar, do ângulo de incidência. Para que meio ele está indo? Então, você vai igualar ao N da água. Perdoem a letra que é horrível escrever nisso. Vezes o seno do ângulo de refração. Correto? Então, essa é a lei de Snell. Ela é super importante e vai ser bastante importante no decorrer aí dos nossos estudos. Pessoal, vou aproveitar essa imagem também para falar uma coisa que estava lá na primeira figura. Na primeira figura, nós víamos a imagem das montanhas sendo refletidas, correto? A gente olhava para a água e a gente estava vendo os raios que foram refletidos pela água, ok? Nós acabamos de ver então que quando o raio de luz entra
se depara com a água, uma parte vai entrar sofrendo refração. O que eu quero deixar para vocês é o seguinte, pessoal. Nós estudamos o fenômeno de reflexão e o de refração separado. Porém, na prática, reflexão e refração acontecem juntos, certo? Toda vez que eu tenho reflexão, eu também vou ter refração. Iremos estudar um pouquinho mais para frente o fenômeno da reflexão total. Porém, é um caso específico de refração, ok? Então, ficamos por aqui. Sigam o roteiro, alguns exercícios lá para a gente fazer, para vocês fazerem. Bons estudos e até a próxima.